Olá, boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos ao Cidade Alerta Minas. São imagens exclusivas, está acompanhando aqui no Cidade, hein? Olha essa imagem, a mãe reencontra os dois filhos que estavam passeando há um tempo atrás. Então é uma excelente notícia. Depois de mais de 2 meses de angústia, essa mãe reencontrou os filhos. Ela é a Clícia Santos, lembra desse caso? Que não tinha contato com as crianças desde que eles saíram de férias com o pai, isto lá no mês de julho. Então, foi um longo tempo. Então, você está vendo essa imagem do reencontro que foi hoje e o Cidade Alerta estava em cima do lance e a gente vai lembrando dessa história porque nós conversamos com a mãe pelo menos 2 vezes. Ela estava separada do pai dessas 2 crianças já há muito tempo, inclusive já está num outro relacionamento, seguindo a vida. O pai que não tem a guarda, é só a mãe que tem a guarda, chama-se guarda unilateral. Ele pediu para que pudesse ficar um tempo com esses pequenos. Então, estão ali as 2 crianças, não é mesmo? Que a gente está mostrando as imagens agora de um final feliz, que a gente estava bastante preocupado por conta do desfecho deste caso. E aí, lembrando um pouquinho essa história, que a gente vai falar muito desse assunto hoje, que todo mundo está com o coração na mão, esperando aí, então nós temos respostas e notícias dessas pequenas crianças. Então, hoje deu tudo certo. Mas aí, gente, à época, lá em 11 de julho, essas crianças foram com o pai e deveriam voltar cerca de 10 dias depois. Não foi o que aconteceu. Ele não entregou as crianças, esse pai desapareceu, ele tinha 2 comércios lá na cidade em que eles moravam, ele vendeu esses comércios, esses apartamentos. E um comércio, melhor dizendo. Ele chegou e vendeu tudo isso e simplesmente desapareceu. Inclusive, há poucos dias, a nossa repórter Carolina Barros esteve lá na cidade, inclusive conversando com a irmã desse homem, do pai das crianças. E ela dizia não saber do paradeiro deste homem. Não tinha informações, muito menos das crianças. Conversou também com a avó, seria a mãe e também... do pai dessas crianças, e também a avó desconversou e conversamos muito mal por telefone com o advogado. Aliás, ele falando com a irmã deste homem, que seria o pai das crianças. Inclusive, o caso está sendo tratado na justiça como rapto, porque essas crianças, elas simplesmente foram levadas por esse pai sem o consentimento da mãe depois de um tempo determinado para passar as férias. E eles tinham informação de que iam para o estado vizinho, ficaram um certo tempo, depois para o Rio de Janeiro e depois que nada. Simplesmente nenhuma informação em detalhe. Então tem um detalhe, antes de eu chamar a Carolina Barros, que ela está no local, gente, só quero lembrar que a menininha, ela tem problema de epilepsia. Ela tinha uma consulta agendada já para o dia 21 de julho, assim que retornasse para a casa da mãe e tocar a vida, porque as aulas iriam, recomeçar depois das férias de meio de ano. E nada, gente, e nada dessa consulta, nada dessa criança aparecer. Vamos fazer o seguinte, a Carolina Barros já está a postos, ela vai trazendo informações pra gente, porque, Carol, você também é mãe, sabe como é que funciona isso tudo, né? O drama, você conversou com a Clícia algumas vezes, inclusive ao vivo no Cidade Alerta, uma situação complicada e estava todo mundo nervoso, né? E agora, enfim, um desfecho feliz dessa história, não é mesmo? Boa noite, seja bem-vindo ao Cidade. Ai, Lúcio, ótima noite. Olha, você pegou no meu sentimento aqui de mãe, viu? Realmente, quando a gente se coloca no lugar de uma pessoa, a gente consegue sentir o drama vivido, o sofrimento. E quem não viveu com a Clícia Santos o sofrimento de 71 dias longe dos filhos, sem ter qualquer notícia? Em especial, nós estamos falando de 2 crianças, Ana Júlia, de 5 aninhos de idade, que tem problema de epilepsia, sofre algumas convulsões e precisa de tratamento médico especial. E nós estamos falando do Fábio Filho, que tem 7 aninhos de idade, ambos já deveriam estar, inclusive, frequentando a escola. Então, eles ficaram considerados desaparecidos desde o dia 21. Hoje foi o reencontro da Clícia, foi um momento muito emocionante, um momento de muito choro, de muito alívio também. Eu acho que a palavra de ordem de hoje, no coraçãozinho da Clícia, foi emoção, foi alívio, foi dever cumprido, né? Porque ela não descansou nenhum dia durante todo esse período em que ela não teve contato com as crianças. Ela tentou contato com o Fábio, o telefone dele já havia sido desligado assim que pegou as crianças, no dia 9 de julho, ou seja, assim que iniciou o período de 12 dias que ele tinha direito de passar férias escolares com a criança, que representam 50% do período de férias escolares. Ele passaria do dia 9 ao dia 21, assim que pegou as crianças aqui em Uberlândia,
Uberlândia e foi em direção a Tupaciguara. Ele já desligou o telefone, ficou incomunicável e a Clícia não sabia qualquer notícia, não sabia nem por onde procurar. No dia 13, ela foi até Tupaciguara, tentou conversar com a avó paterna, com a tia das crianças, e todos eles disseram o seguinte, que tinham tido contato com ele no dia 11, e aí não tinham mais qualquer notícia, a não ser que ele tinha ido passar férias em Caldas Novas com as crianças, mas isso não aconteceu. A polícia chegou a procurar por eles lá em tudo quanto é lugar, e eles não chegaram em Caldas Novas, ou seja, foram para outro lugar. Nós acompanhamos vamos falar primeiro desse momento emocionante, desse reencontro. Ele foi hoje, no meio da tarde, estava combinado desde a última segunda-feira, que entre as partes, entre os advogados de Clícia e advogado do Fábio, estava combinado informalmente que ele faria a entrega das crianças hoje na OAB, aqui em Uberlândia, às 5 horas da tarde. A Clícia já não se aguentava mais, Caminhoneiros informaram para ela ter visto o momento em que esse veículo, em que o Fábio com as crianças estavam em um posto de combustíveis vindo de Tupaciguara para Uberlândia. E a Clícia não se aguentou, pediu um amigo para ir até lá. Eles foram até lá em um posto de combustíveis em Santa Juliana e ficaram aguardando a passagem. Eles foram 90 quilômetros daqui de Uberlândia até Santa Juliana para ficar aguardando e fizeram esse acompanhamento do trajeto até o bairro Shopping Park em Uberlândia, que muito possivelmente é um local de condomínios, de prédios, muito possivelmente onde o advogado do Fábio mora. E ele teria ido até lá justamente porque estava combinado de entregar as crianças na OAB. Mas a Clícia e esse amigo fizeram essa abordagem a eles, exigindo a devolução daquelas crianças naquele momento, porque ela já não suportava mais essa distância e ela relatou para a gente que ela tinha medo de que ele não comparecesse no local e fugisse de um possível flagrante da situação, já que ela acreditava que por estar sendo investigado o crime de subtração de incapaz, ele deveria ter sido preso. Isso tudo na voz da Clícia, na boca da Clícia. Por esse motivo, eles fizeram essa abordagem e, juntamente com a polícia militar que compareceu no local, ela reaveu seus filhos. Temos imagens desse reencontro, temos imagens da Clícia abraçando as crianças, os meninos brincando ali na calçada, alegres, felizes com esse reencontro com a mãe. Agora, por que a Polícia Militar foi acionada nesse caso? Nós conversamos com o Tenente Edmar Sobrinho, da Polícia Militar. Houve um princípio de tumulto no momento dessa entrega, porque os ânimos se exaltaram entre padrasto das crianças, que é o atual companheiro de Clícia, que inclusive está gestante dele, e o pai das crianças. Houve um atrito entre eles e aí o Tenente Sobrinho nos conta em detalhes tudo o que aconteceu, como é que foi esse atendimento da Polícia Militar no local. A gente acompanha agora. Havia sim um mandado de busca e apreensão para ser retirada as crianças desse pai que havia pego as crianças há mais de 2 meses e não havia devolvido. Em princípio estava sumido, foragido. Então o mandado seria de busca e apreensão para retirar essas crianças de endereço determinado, inclusive na cidade de Tupaciguara. Só que naquele momento essas crianças não foram localizadas, só sendo localizada hoje aqui. Na reportagem completa vocês vão conferir o motivo da polícia estar ali agindo e inclusive foi registrado um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência quando ocorre algum tipo de conflito. Como houve um atrito ali entre padrasto e pai, e esse padrasto teria desferido um chute no pai, no calor das emoções, ele acabou sendo alvo de um TCO. Ninguém foi preso no momento, inclusive o pai também não foi preso. O pai, que é o Fábio de Paula Gomes, de 50 anos, ele estava lá no local. Eu também conversei com o pai, ele estava extremamente emocionado, chorava bastante, dizia ter sido agredido pelo padrasto das crianças. Confessou que agiu errado ao subtrair essas crianças e não devolvê-las, já que ele não tem a guarda é unilateral, concedida pela Justiça em abril desse ano, somente para a Clícia. Ele tem direito apenas a essas visitas que eu informei e a uma porcentagem do período de férias. Então ele confessou que agiu errado nessa subtração e que por esse motivo ele decidiu entregar as crianças na data de hoje. Vamos acompanhar agora o relato do pai das crianças. Obviamente, por quê? Porque eu vi que esse é o melhor para eles no momento. Mas eu vou lutar até o último fio de cabelo da minha vida
pelos meus filhos. Eu vou lutar, não vou deixar meus filhos apanhando de padrasto, não. A minha filha tem problemas. Eu entreguei para ela 6 receitas médicas. Quem tratou da menina fui eu. Eu tenho provas que quem tratou da menina fui eu. Paguei todos os médicos particulares para a menina. Eu entreguei para ela ali medicamento que dá para 90 dias, 6 receitas. Eu tratei da minha filha. Quem tratou da minha filha foi eu. Eu tratei da minha filha. Olhando dentro dos seus olhos, eu tratei da minha filha. Eu não sou um monstro. Não sou um monstro. Olha, um jornalismo bem feito é isso. A gente tem que ouvir todas as partes envolvidas. Hoje, o que a gente tinha como alvo era a devolução dessas crianças, até porque a guarda unilateral é da Clícia. Houve sim, de acordo inclusive com as próprias autoridades, Polícia Militar, Polícia Civil, um crime que está sendo investigado de subtração de incapaz, que poderá ter outros entendimentos por parte também da Justiça, que deverá acompanhar esse caso após a finalização do inquérito da Polícia Civil. Olha só, haverá um prosseguimento desse caso. Nós conversamos com a Polícia Civil, vou trazer todos os detalhes aqui, com a Polícia Civil, com a própria Clícia no momento de abraçar as crianças, no momento de conversar com a gente a respeito de como é que foi esse reencontro, de como que está o coraçãozinho da mãe após mais de 71 dias. Lúcio, eu quero conversar com você, Lúcio, afinal de contas eu estou falando aqui, estou muito emocionada também porque sou mãe, como você disse, mas vamos bater uma bolinha. Fala para mim a sua dúvida daí, porque afinal de contas, 2 jornalistas aqui, com visões de profissional desse assunto todo que a gente vem acompanhando desde o dia 6 de agosto, quando Cidade Alerta Minas esteve com exclusividade na casa da Clícia, em primeira mão, trazendo esse assunto à tona, né? Então, assim, é muita emoção para todos nós, né, Lúcio? Com certeza, Carol. Eu lembrava que quando você conversou com a Clícia, à época, o jornal estava já estourando o tempo e eu disse, atenção o pai, entrega essa criança que você vai ter problema, porque existe uma lei, existe uma regulamentação. Se ele está alegando maus tratos nos filhos, lá onde eles convivem agora com o padrasto, então o correto seria ingressar na justiça, certo? Seria um meio legal, porque me parece, Carol, que foi tudo muito arquitetado por ele. Por quê? Porque vendeu 2 casas e o comércio que ele tinha, que ele trabalhava em Tupaciguara, de repente desaparece com as crianças. É claro que todo mundo que acompanha o Cidade Alerta, a nossa grande audiência, a mãe especialmente, ficou desesperada, porque a gente não sabia no que ia dar essa história. Talvez teria até, não digo fugido para fora do Brasil, que não tem como, né? Porque tem que ter a autorização da mãe também, inclusive que ela tem a guarda. Mas fugido para um local muito mais distante, de difícil acesso, ele poderia, porque a forma como ele agiu para desaparecer com as crianças e conseguir uma boa grana, que depois a gente ficou sabendo que estava na conta da avó materna, ou melhor dizendo, paterna. Isso, Lúcio, exatamente. Olha, a alegação do próprio Fábio, que é o pai das crianças, o pai biológico, vocês acompanharam ele falando. Ele disse que agiu errado ao fazer a subtração das crianças e disse que agiu no calor da emoção. A advogada da Clícia contesta essa informação. Afinal de contas, calor do momento ali, ele agiu no calor do momento. Agir no calor do momento seria, na visão dessa advogada, ela, inclusive nós vamos falar com ela daqui a pouco também, seria agir de última hora. Eu agi agora com uma coisa que está acontecendo agora, mas ele era proprietário de alguns imóveis. 2 imóveis lado a lado, nós inclusive estivemos lá em Tupaciguara, eu e o João Batista, nós mostramos esses imóveis que foram vendidos. E o dinheiro desses imóveis, sim, foi transferido para a conta da mãe dele, que é a avó paterna das crianças. Ele tinha também um trailer, né, um comércio ambulante ali de açaí e de sorvete, também foi vendido. Nós fomos até a praça onde esse trailer fica e as pessoas que estavam por ali, sem gravar entrevista, disseram que já pertence a outra pessoa. Está em funcionamento, mas não é mais daquele antigo dono, que é o Fábio. Então a advogada acredita que toda essa situação tenha sido premeditada, que ele tenha pensado com tempo antes de pegar as crianças no dia 9 para sair de férias e naquele momento ele já tinha feito todo esse trâmite. E aí, conforme as investigações foram decorrendo, a polícia identificou possibilidades de onde ele poderia ter fugido com essas crianças.
Eles foram até Caldas Novas, eles foram até Araguari, eles foram até Divinópolis, aqui em Minas Gerais, eles foram também até o Rio de Janeiro, porque havia a possibilidade de ele estar também no Rio de Janeiro. Foi feito esse contato com a polícia do Rio de Janeiro e eles fizeram várias buscas, eles procuraram em diversos possíveis lugares e o Fábio e as crianças não foram localizados lá. Na semana passada, quando nós estivemos lá em Tupaciguara e tentamos falar com a família paterna das crianças, e eles não quiseram nos receber, disseram que não iam gravar conosco de forma nenhuma, eles falaram que não sabiam onde o Fábio estava. Então foi uma situação que foi se prolongando muito, né? E no dia seguinte em que nós estivemos lá e gravamos uma reportagem, inclusive mostrando a casa e dizendo que eles não quiseram falar conosco, a Polícia Civil cumpriu um mandado de apreensão dos celulares, tanto da tia paterna quanto da avó paterna. Os 2 celulares da avó e um celular da tia foram apreendidos, isso na sexta-feira da semana passada. Então essa semana teria um desenrolar dessa história, só que o advogado do Fábio entrou em contato com a advogada da Clícia, combinando informalmente a entrega das crianças. Então não foi possível que a Polícia Civil emitisse, de fato, um mandado de prisão contra ele ou decupasse todas as informações que estavam nesses celulares e chegassem até onde ele estava. Ele voltou para Tupaciguara e aí sim, Lúcio, aí sim eles combinaram essa entrega das crianças e hoje deu no que deu. Olha, eu quero voltar daqui a pouquinho, quero dar uma respirada aqui, viu, Lúcio? Porque afinal de contas nós ainda temos muita conversa. Quero mostrar para vocês como é que foi a Clícia abraçando os filhos e falando conosco, aquela emoção ali do momento. E a gente também tem que falar o posicionamento da Polícia Civil. Nós conversamos com 2 investigadores da Polícia Civil, dando mais detalhes de tudo isso, inclusive os próximos passos. Então, não sai daí não, que eu vou voltar com mais detalhes daqui a pouquinho. Carol, vou fazer o seguinte, o caso está muito interessante, as pessoas estão acompanhando, as pessoas comemorando em casa. Eu até concordo, viu, na minha opinião, que o pai, ele falou, eu não sou um monstro, e de fato, porque as crianças estão bem, está tudo certo. Agiu como pai, no calor da emoção. E agora, assim, com relação a essa situação, só que, mediante a situação toda essa aqui, a Clícia possui a guarda unilateral, ou seja, a justiça decidiu que só ela tem a responsabilidade das crianças e o pai não tem, está com ela essa guarda, é uma decisão judicial isso, e não pode haver um descumprimento. Então houve um registro de ocorrência do desaparecimento das crianças logo no primeiro dia, certo? E aí o caso está sendo tratado como rapto, porque é o que prega a lei, diz assim, esta forma a polícia está investigando. Você conversou com ela, eu queria que você trouxesse esse relato da Clícia, tipo, que ela viu, que o Fábio disse, eu não sou um monstro. Qual que é o posicionamento dela em relação a esta fala do pai das crianças? Olha, Lúcio, para ela é muito triste viver uma situação de que o próprio pai das crianças, que deve amar, que deve proteger, e ele o fez porque as crianças estavam saudáveis, as crianças estão com saúde, estão ilesas. Então ela acredita que realmente isso foi feito, mas ele descumpriu uma medida que é favorável à Clícia. Vamos acompanhar um pouquinho desse momento do reencontro, Lúcio? Porque, afinal de contas, eu acho que o pessoal de casa, assim como a gente, quer ver esse reencontro, quer ver essas crianças abraçando a mãe. Vamos ouvir um pouquinho da Clícia? Eu estou muito feliz e agradecer a Deus, agradecer a todos que acompanharam, todo mundo que esteve junto comigo nessa luta, que foi uma luta, né, bem dolorosa para todo mundo. E agora eu curti, né? Curti matar a saudade dos meus neném, que eu tava morrendo de saudade. O coração tava batendo, não dormi de noite, né? Pensando nesse momento, né, filhinho? Mamãe tá muito feliz, né? Embora pra casa, acabou a angústia, acabou tudo. Graças a Deus. Né, meu amor? Acabou a angústia, olha que fala mais
gostosa de se ouvir, né? O abraço deles, eles ali no carro com a mãe, eles rodeando, brincando na calçada, isso tudo foi muito legal realmente, Lúcio, foi muito bom acompanhar isso tudo, porque a gente acompanhou todo o desespero e agora esse desfecho com o alívio também. E olha, não menos importante, nós também falamos com a Polícia Civil, vou trazer uma reportagem completa daqui a pouquinho, ainda no nosso Cidade Alerta Minas, se der tempo, né, da gente fazer essa edição, afinal de contas é um material muito complexo, cheio de sonoras. E a Polícia Civil, muito importante também a participação nesse caso, disse que essa investigação começou assim que eles tomaram ciência. Foi feito o mandado de busca e apreensão, porque em primeiro momento o que importava era a integridade física e psicológica dessas crianças. O interesse era resgatá-las. E tem muita coisa que a polícia não pode falar para não atrapalhar o andamento das investigações. Mas esse caso, que até então está sendo denunciado como subtração de incapaz, pode ter outros agravantes e pode ter não só a participação do Fábio, mas outras pessoas também podem ser responsabilizadas nesse processo todo. É claro que a gente vai trazer todas essas informações com muita responsabilidade, mas daqui a pouquinho no Cidade Alerta Minas, Lúcio. Tá certo, Carol. Obrigado pelas informações. Eu lembro também, você que acompanha a gente todas as noites aqui na TV Paranaíba, a Carol esteve em frente à casa da avó materna, foi recebida pela irmã do Fábio, do pai. No caso, lá em Tupaciguara, à época, nós mostramos isso, inclusive elas até teriam ameaçado, tentado coagir a nossa repórter, não pode gravar o prédio, é o advogado deles, do pai, por telefone, não, o prédio pode mostrar, nós gravamos essas falas, o advogado da época não quis falar também, porque eles sabiam que tinha um problema sério nas mãos. Então essa atitude, claro que demorou muito tempo, mas essa atitude foi a correta que o Fábio acabou fazendo, e eu também fico tranquilo em saber que ele cuidou bem da criança, não é mesmo? Você viu ali a preocupação, estava com medicamento nas mãos, inclusive, só que essa criança não pôde ir a uma consulta em 21 de julho, quando era para os dois irmãozinhos terem sido devolvidos aí para a Clícia, que é a mãe, que tem a guarda dessas crianças. Então vamos fazer o seguinte, é notícia boa demais, daqui a pouquinho então, nós estamos já preparando a reportagem, está no forno, a equipe trabalhando bastante aqui da edição do jornalismo da TV Paranaíba, e já nós vamos trazer essa história, toda a emoção desse encontro, como que foi para você que acompanha a gente. Então, porque trouxemos lá a época o desespero dessa mãe, conversamos 2 vezes, eu lembro que a Carol foi lá no quarto das crianças, mostrando as camas ali vazias e as mochilas da escola também aguardando pelo retorno, e deu tudo certo. Daqui a pouco os detalhes para você aqui no Cidade, certo? Daqui a pouquinho, fica ligado com a gente. E olha, tem reencontro feliz aqui no Cidade Alerta. Que bom, hein? A Carolina Barros está na casa da Clícia Santos. E a gente vai para lá agora para falar mais sobre esse reencontro de mãe com os filhos que retornaram para casa, enfim. A Clícia está ali, a gente está vendo até uma carinha um pouquinho assustada, mas aliviada por conta de tudo que viveu, né, Carol? Traz os detalhes para a gente. Mostra essa mãe falando no Cidade, com exclusividade como sempre. Pode botar na tela, meu filho, minha filha. Porque agora ela tem que comemorar, né? Passou o sufoco, Carol. Passou o sufoco, Lúcio, é exclusividade, é do Cidade Alerta Minas, que está acompanhando desde o início. Nós já estivemos aqui, ó, dia 6 de agosto, depois nós voltamos mais no finalzinho. E olha que alegria tão grande sermos nós, justamente a nossa equipe, a falar com ela naquele momento do reencontro. Foi um abraço e tanto. Vocês podem acompanhar até nas nossas redes sociais, no Instagram da Clícia e no meu também, aquele momento em que a gente se abraçou, porque realmente é muito emocionante. E olha que emoção tá aqui agora com a Clícia, gente. É muito emocionante realmente, porque agora tem a palavra a mãe que tinha uma angústia, uma aflição, que agora acabou. Acabou, graças a Deus, acabou. Acabou. É até difícil de organizar. Eu tô com eles agora eu curti, eu vou poder ganhar meu filho em paz, né? A angústia, o desespero acabou, minhas crianças tá bem, graças a Deus, entendeu? E eu quero agradecer todo mundo que me acompanhou, que esteve junto comigo nessa batalha, os caminhoneiros também, né, que me ajudaram muito também. As mães de todo o Brasil que acompanhou o meu caso, né, que tava me mandando força, todo mundo que tava empenhado, gente, nossa senhora, meus filhos tá aqui, tá comigo.
Clícia, é agora que tá caindo a ficha de verdade, né? Porque agora que eles estão em casa, no lar deles. Tá aqui, tá brincando, tá correndo, né? Meus enteados tá aqui, tá brincando, tá correndo, a minha família tá reunida de novo. Só alegria. Só, agora é só curtir mesmo todo momento e feliz mesmo, muito feliz, muito feliz. Eu não tenho nem palavras mais pra poder expressar. Quantos dias, Clícia, você andava de lá para cá, ia no quartinho das crianças e elas não estavam? Que sofrimento, que sufoco. Não foi fácil esses dias todos, né? A preocupação, eu tava vivendo numa montanha russa de emoção, sabe? Sem saber como é que os meus filhos estavam, como é que tava a cabecinha, né? De não ter notícia de nada. E eu ver eles foi muito gostoso, foi maravilhoso. Eu quero curtir cada momento, vai dormir comigo, vai ficar comigo. Eu quero levar pra todo lugar, eu quero. Minhas crianças tá em casa, tô de volta, é tudo. Maravilhoso. O que foi para você ver aquele momento, ver o genitor junto com as crianças? Foi muito revoltante, né? Houve aí, né? Não tem como não houver uma discussão, houve sim um desentendimento, né? E a todo momento a mãe dele sabia, né? A tia sabia, todos sabiam, né? Agora eu quero que a justiça seja feita, porque foi o que eu falei. A Priscila não falou pra mim, quer seus filhos procura? E eu fui atrás. Eu não vou me calar, eu quero justiça. Eles têm que ser punidos por isso, você entendeu? Eles tinham tudo para poder entrar com o processo. Por que eles não fez tudo dentro do processo, né? Por que tudo que eles falaram de mim me denegriram, por que eles não provam no processo? Não simplesmente pegou meus filhos e sumiu? Sem me dar uma notícia, sem me falar nada. Inclusive, Clícia, eu quero pegar um gancho nisso aí. Peço desculpa por entrar nesse assunto agora, mas é um momento já de alívio. A gente falou também com o Fábio lá no local. O jornalismo é isso, a gente precisa falar com ambas as partes, mas queremos dar a voz principal a você nesse momento, porque afinal de contas você tem a guarda unilateral, então na justiça, judicialmente falando, o direito é seu. Ele alegou que pegou essas crianças ali no calor da emoção e disse que aqui elas eram agredidas. Como é que a gente contextualiza isso com você? Porque é o seguinte, essas agressões partiram de lá, né? Então, assim, é onde que eu me questiono. Se elas eram agredidas aqui, por que ele não provou no processo? Ele não foi em audiência, não compareceu, ele não fez movimentação alguma dentro do processo. Eu gerei provas, inclusive da escola onde as crianças estudavam, que as crianças iam sujas para a escola, que as crianças estavam indo com fome. Cara, era só ele ter vindo na escola aqui, ter perguntado, ter feito o laudo igual eu fiz das crianças. Eu fiz corpo de delito das crianças, porque as crianças chegavam aqui com roxo, falando que a vovó bateu. Entendeu? Eram várias reclamações. Então, eu fiz a minha parte dentro da lei. Eu fui na justiça e eu consegui provar tudo. Se ele falou isso, por que ele também não provou? Por que ele não lutou? Nem em audiência ele compareceu. Inclusive, você me disse em uma entrevista que o Fábio Filho não queria ir. Não queria. O Fábio Filho falou assim, mamãe, o papai falou assim que vai pegar, a gente não vai devolver. Aí eu entrei em contato com minhas advogadas, elas pegou e falou, Clícia, a gente não pode fazer nada porque isso pode virar contra você. Você, com o coração apertado, deixou que eles fossem. Eu cumpri o meu papel. Eu estava dentro da lei, sempre cumpri o meu papel, nunca descumpri a lei. O que a lei mandou eu fazer, assim foi feito. E por falar em lei, gente, eu quero pedir licença aqui para a gente contextualizar um breve trechinho da entrevista com investigadores da Polícia Civil para a gente entender a postura da Polícia Civil. Porque, afinal de contas, é isso que a população que acompanha esse sofrimento da Clícia desde o início quer saber e quer entender. Vamos acompanhar. Na segunda-feira, o advogado da família procurou o nosso delegado para agendar a entrega das crianças. E foi agendado para esta data. Entretanto, um deslocamento das familiares com a criança para Uberlândia, ocorreu essa abordagem da Polícia Militar, né, onde foi cumprida a busca e apreensão, né, as crianças foram entregues para a mãe. A gente fez várias diligências no estado de Minas Gerais, aqui em Uberlândia, em Goiás, em Caldas Novas, em Araguari, Divinópolis, Bom Despacho, inclusive no Rio de Janeiro.
A gente acionou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para ajudar a gente a deslocar em alguns endereços onde eles poderiam estar, porém não foram localizados. Por isso que a gente pediu a medida cautelar para a Justiça para cumprir o mandado de busca na casa dos familiares, para tentar, através dos telefones, né, conseguir alguma informação do paradeiro dele. Pois é, e a gente questionou também, porque afinal de contas era uma pergunta tanto da Clícia e suas advogadas, como também da população. A primeira coisa que perguntaram, o pai foi preso? Bom, não havia um mandado de prisão expedido contra ele. A polícia explica que esse processo, nesse momento, a prioridade era tentar garantir a integridade física das crianças e restituí-las à mãe e que, por isso, algumas coisas não podem ser ditas, mas que o processo continua, a investigação continua, pode haver desmembramentos, inclusive com outras qualificadoras que não subtração de incapaz. Por enquanto, nós temos a investigação acerca de subtração de incapaz, mas pode haver outras qualificadoras e pode haver, inclusive, responsabilização de outras pessoas que podem ter algum tipo de envolvimento no caso, cada uma respectivamente respondendo pelo que possivelmente pode ter feito. Bom, olha, Lúcio, eu vou te entregar aí rapidinho, a produção está me falando que você tem uma pergunta para fazer para a Clícia e nosso tempo é um tanto quanto reduzido, mas a gente quer voltar aqui com ela para falar de alegria, porque afinal de contas é esse momento. Então eu vou deixar você fazer sua pergunta aí. Obrigado, Carol. É o seguinte, queria perguntar para a Clícia, porque havia a possibilidade dessas crianças estarem do Rio de Janeiro, ter ido para mais longe, porque este homem vendeu os bens, conforme mostramos aqui no Cidade. Mas o coração de mãe não engana. Me parece que eles estavam, como eu disse uma vez aqui no programa, olha que essas crianças podem estar muito mais próximas do que a gente imagina. Ela sabe exatamente onde eles estavam? Vou transferir aqui a pergunta para ela então. Clícia, havia a suspeita, inclusive constava nas oitivas, nos depoimentos da família paterna, uma suspeita de que ele tinha ido para o Rio de Janeiro. Você tem conhecimento de onde ele foi, para onde ele foi, onde ele estava? Não, eu sei que ele estava na cidade do Rio de Janeiro, porém o advogado dele não passou informações, só falou que ele estava lá, mas não falou localidade, não falou nada, porque o advogado dele também preservou essa parte, não quis falar onde que ele estava, não quis falar nada a respeito, só falou que ia entregar as crianças, mais nada. Olha, depois a gente vai falar, inclusive, com o advogado, com o Fábio. Ele nos solicitou lá no momento de falar conosco depois. O jornalismo precisa mostrar ambos os lados. Só que agora, gente, o que nós estamos abordando aqui? Nós estamos abordando uma mãe que tem o direito da guarda unilateral concedido em abril deste ano para ela. O pai que tinha direito a 50% das férias, mas alguns finais de semana, descumpriu essa medida, ou seja, na visão da justiça ele cometeu algum crime. E aí agora a mãe teve os filhos restituídos. É isso que é importante agora. É esse momento de alegria, é o coraçãozinho da mãe agora respirando aliviado, né? Agora sim, agora eu consigo seguir minha vida em paz, tudo em paz, no sossego, cuidar das minhas crianças, cuidar da saúde da minha filha. Não é porque agora eu vou correr atrás, tanto da saúde dela quanto o do Fábio Filho também, né? Dos meus enteados também, se for necessário. Voltar para a escola. Voltar para a escola, que ele já estava falando que tá com saudade da escola. Vamos voltar para a escola essa semana, já vou comprar umas coisinhas novas para eles ficar mais empolgadinho para poder ir. E agora, graças a Deus, posso ganhar o meu nenenzinho em paz também, vida que segue, e levar minhas crianças para curtir agora. Última pergunta, Clícia. O que você pretende fazer com os seus filhos, até antes mesmo da chegada do próximo bebezinho que está aí batendo na portinha já para nascer, né? O que você pretende fazer com eles? O que vocês gostam de fazer juntos? Olha, no momento eu não sei se eu vou conseguir, porque eu tô bem pesadinha. Mas vou passear, levar numa praça, né? Curtir eles aí na medida que eu dou conta. Né, agora no momento, mas assim que o neném nascer, eu quero ver se eu levo eles para Caldas Novas, a gente faz uma viagem em família, todo mundo em família. Vou esperar esse tumulto passar, dar uma esfriada, dar uma descansada na cabeça, né? Esperar o meu nenenzinho nascer e vamos dar um passeio em Caldas agora. Que coisa linda, eu quero fugir um pouquinho do protocolo, viu, Lúcio? E em nome do Cidade Alerta, em nome da TV Paranaíba, da Record, em nome de tanta gente que nos assiste e estava torcendo pela Clícia, eu vou dar um abraço aqui nela, por todos vocês, por todos nós. Obrigada, obrigada. Obrigada de verdade.
Valeu, Carol. Valeu, excelente trabalho. TV Paranaíba acompanhando esse caso todo e a gente fica feliz com esse desfecho da história. Agora, essa situação, então, amanhã a reportagem do encontro, a gente traz tudo para você aqui no Cidade, tá certo?